abrirem nas nossas Bíblias, no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo de número 4. Do verso 1, nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. Eu desejo ser breve nas minhas palavras, entregar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Para isso eu peço atenção total aos amados irmãos, porque em um minuto ou em alguns segundos Deus pode falar conosco de uma forma tão especial. E se a gente estiver atento para entender, para ouvir e entender a palavra do Senhor, de coração preparado para que a boa semente ela brote em nossa vida, a gente com certeza vai sair daqui edificado na palavra mais ainda do que somos em nome de Jesus. São Marcos capítulo 4 fala sobre a parábola do semeador. Diz assim a Bíblia: e outra vez começou a ensinar. Jesus começou a ensinar junto ao mar, e juntou-se a grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. Verso 12: e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, lhes dizia na sua doutrina, ou no seu ensinamento: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Verso 5: e a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, e secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. Verso 8: e outra caiu em boa terra, e deu fruto, e vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos falar com Deus mais uma vez em oração. Querido Deus, eterno Pai, quero te louvar e te exaltar pela tua palavra. Te agradeço, meu Senhor, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, e ela também é luz para os nossos caminhos. Meu Senhor, revela a tua palavra a cada um de nós nessa hora. De uma forma toda especial, renova as nossas forças, nos dá ânimo, nos dá vigor espiritual, levanta-nos. Ó meu Senhor, o nosso coração esteja preparado como uma boa terra para receber a tua palavra, e possamos, Senhor Deus querido, ser renovados, restaurados, ter a nossa fé revigorada. Ó Deus maravilhoso, e o teu nome ser exaltado na vida de cada um de nós. Eu te peço, Senhor, repreende a tristeza, repreende o cansaço, repreende, Senhor Deus, os pensamentos, ó Deus querido, que nos atribulam os problemas dessa vida. Queremos deixar a nossa mente agora voltada para compreender, ó Deus, as sagradas letras, e assim nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. E todos podem dizer amém? Amém. Graças a Deus por isso. Um texto conhecido, amados irmãos. Esse texto ele não só está no Evangelho de São Marcos, como também está no Evangelho de Mateus e também de Lucas. Os evangelhos eles são muito parecidos, por isso eles são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles têm muita semelhança, e às vezes a mesma mensagem de um é semelhante à do outro, olhando, é claro, a visão de cada escritor. Essa parábola é uma parábola muito importante. Jesus, no momento do seu ministério, que ele viu que agora ele precisava falar, principalmente para os seus 12, ele precisava revelar as verdades do Reino de Deus, para que aqueles 12 no futuro viessem também a ser semeadores, como ele estava ali também semeando a palavra.
sendo perseguido pelos seus algozes, os religiosos da época, aqueles que não queriam, achavam Jesus como alguém que estava estragando o seu ministério, que estava ali para competir, para tirar a sua autoridade. Na verdade, nós sabemos muito bem que Jesus ele não veio para fazer outra coisa, a não ser cumprir o que está escrito na Bíblia Sagrada, cumprir o que está escrito no Antigo Testamento e trazer também a mensagem do Reino de Deus para aquelas pessoas. E agora Jesus ele propõe no seu coração falar em parábolas, falar em mistérios agora para as pessoas, e enigmas, eu posso dizer assim, para ser mais franco com os amados irmãos. E a mensagem que ele falava para as pessoas, aquelas que estavam com o seu coração aberto, o seu entendimento era aberto pelo Espírito de Deus, mas aquelas que estavam ali por algum motivo, que não era o motivo de ouvir a mensagem de Jesus, elas não conseguiam entender o que Jesus estava falando. Jesus, ele se utilizava das comparações das coisas aqui dessa terra para mostrar as coisas espirituais do Reino de Deus. Ora, se muitas vezes nós não compreendemos o que nós estamos vendo, Jesus ele não podia falar das coisas espirituais porque as pessoas não entenderam de maneira nenhuma. Então ele usava essas metáforas, usava as parábolas para fazer com que as pessoas entendessem. Mas a mensagem é que muitas pessoas não queriam entender. A mensagem de Jesus, ela estava ali para receber uma alimentação, ela estava ali para ser curada de algum mal, ela estava ali para querer alguma coisa de Jesus, menos ouvir a mensagem de salvação. E aí Jesus começou a falar agora em parábolas. E ele conta essa primeira parábola de diversas parábolas. Ele fala de um semeador que saiu a semear, uma pessoa que trabalha como agricultor, agora ele saiu a jogar as sementes, e a Bíblia diz que parte dessas sementes, Jesus falando para a multidão, nesse momento ele falava para a multidão, em cima de um barquinho que era o seu púlpito, e aquela multidão ouvia, ele dizia: olha, o semeador saiu a semear. Mas antes disso ele fez uma advertência, ele diz: olha, ouvi, porque a Bíblia ela nos mostra que a fé ela vem por onde, amados irmãos? Ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Por isso é tão importante vir à igreja, por isso é tão importante estudar a Bíblia, por isso é tão importante meditar na palavra do Senhor. Por isso é importante nós estarmos na escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical é uma arma poderosíssima que a igreja tem e que a igreja precisa utilizar para a evangelização, porque a escola dominical ela prepara os futuros obreiros, os futuros crentes que vão tomar os postos de liderança da igreja. E é claro, você e eu que somos ovelhas e que vamos gerar outras ovelhas através da propagação do Evangelho. Então, nós prezamos pela escola bíblica dominical. Uma das coisas que quando nós chegamos aqui, nós já demos o likezinho, o okzinho, foi na escola bíblica dominical. Por quê? Porque é uma obra que vem do coração de Deus para o nosso coração. O trabalho de ensino da igreja, ele não pode parar nunca. E a nossa mola propulsora é a escola bíblica dominical. Por isso nós temos que investir nessa obra, para que tenhamos mais professores capacitados, para que tenhamos uma estrutura melhor, para que tenhamos uma programação que possa envolver a todos e que façamos também os crentes semearem a palavra do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso eu gosto de falar da escola bíblica dominical, porque ainda na minha tenridade foi lá que eu fui discipulado. Foi lá que eu aprendi a palavra do Senhor. Minha professora ela era fenomenal, ela era super criativa, orgulhosamente criativa, era minha professora de escola dominical. Ela era muito criativa. Todo domingo a palavra entrava no meu coração de uma forma poderosa, porque ela fazia o possível para fazer com que nós entendêssemos a mensagem do céu. E foi lá que o meu caráter começou a ser forjado. Foi lá que Deus começou a trabalhar. Minha mãe católica, apostólica romana, nós rezávamos todas as quartas-feiras, ela fechava a casa, nos colocava no quarto e nós rezávamos a todos os santos. Minha mãe era muito religiosa, porém não tinha conhecimento da verdadeira palavra. Era uma miscelânea de instruções humanas que não levavam a
E é por isso que nós prezamos por esse momento, aos domingos pela manhã. Olha, se você não vem para a escola dominical, você está perdendo. Miguel, eu trabalho a semana toda, estou tão cansado, preciso momento para descansar. Vem para a igreja, faça um propósito com Deus. Faça um propósito com Deus. Senhor, eu quero que o Senhor se revele a mim na escola dominical. Eu estou cansado, eu estou sem coisa, mas eu quero estar na igreja aos domingos pela manhã. Venha, que você vai ver como vai ser bom para você e para a sua família, para você e para a sua casa. Deus vai tratar com você, você vai aprender a Bíblia, você vai se fortalecer. Mas a Bíblia diz que o semeador, ele saiu a semear, segundo o que Jesus estava falando, e junto ao caminho caíram as primeiras sementes. E a Bíblia diz que essas primeiras sementes que caíram, elas não caíram no local correto, elas caíram em um chão duro. Elas caíram no chão duro, e logo vieram as aves e comeram aquelas sementes. E aí ele disse que ele não desistiu, ele continuou a semear, e as próximas sementes, elas caíram em locais rochosos, pedregais. A região da Palestina, ela tem essa característica de ser uma região muito rochosa. Então não é em todo lugar que dá para semear, não é em todo lugar que dá para plantar. Aqui também é a nossa terra. Nossa terra não é uma terra muito boa para plantar, não. Precisa colocar alguns produtos extras para que a nossa terra possa dar. Mas eu digo a parte onde não é várzea. Agora, onde é várzea, ou seja, onde a terra alagar, onde a terra alaga e também seca, esse local ele fica produtivo, é um local bom. Eu vejo o pessoal que mora perto dos rios e antes da enchente eles começam a preparar a terra e jogam ali a semente, e logo crescem as hortaliças, logo crescem as fruteiras e começa a dar muito fruto. Só que a Bíblia diz que essas sementes, igual às primeiras, elas caíram num terreno difícil. Veja bem que nós vamos falar aqui de alguns terrenos. O primeiro terreno é aquele terreno árido, onde a semente não teve condição de entrar na terra. As aves vieram e comeram essa semente. Foi isso que aconteceu, meu Fábio, é isso que a Bíblia diz. E aí, agora em pedregais, e nos pedregais também não foi diferente. A semente, ela até começou a germinar, mas aí veio o sol violento sobre ela, aquele sol lá do Oriente Médio, e a Bíblia diz que ela, como não tinha raiz profunda devido às pedras, ela secou-se, ela secou e morreu. E a Bíblia também nos mostra que Jesus fala de uma terceira semente, e essa semente, no versículo 7, ela caiu entre os espinhos, e a Bíblia diz que ela cresceu, mas os espinhos vieram e sufocaram essas sementes, e elas também não suportaram e elas morreram. E por fim, a última das semeaduras caiu em terra frutífera, em terra boa. Os irmãos estão vendo que o semeador, ele não desistiu, né? Ele não desistiu, ele continuou a semear até que a semente viesse a cair numa terra boa, e ela viesse a dar frutos, ela viesse a crescer, ela viesse a frutificar. E o nosso trabalho, meus amados irmãos, como servos de Deus, como soldados do Senhor, como chamados para fazer algo do Senhor, é também perseverar na pregação do Evangelho. O semeador não é outro, é o nosso Deus, é Jesus, e os seus servos que estarão anunciando a sua palavra. A semente não é outra, mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que converte o mais vil pecador. Eu já tenho ouvido aqui testemunhos de irmãos que outrora eram pessoas horrendas. Eu já fiz trabalho na cadeia e já vi conversões de pessoas a Cristo, pessoas que eram traficantes de mais alto nível, homicidas. Mas a palavra do Senhor entrou no coração daquelas pessoas, e aquelas pessoas deixaram que a palavra entrasse,
e a palavra se tornou vida, porque semente é vida, semear é gerar vida, e no momento que eu gero vida, eu gero também pessoas que dão fruto. Os irmãos viram a consequência positiva de quem faz a obra de Deus? Quem semeia um dia vai colher. A Bíblia fala lá no livro do Pensamento que leva a preciosa semente, andando e chorando. Fala sobre os missionários na última hora, fala sobre aqueles que não se envergonham do Evangelho, mas que têm prazer em servir ao Senhor. A Bíblia diz que com lágrimas, andando sobre terrenos difíceis, a Bíblia diz que no final das contas, no final de tudo, eles voltarão carregando consigo seus frutos. O resultado de quem disse sim para o Senhor, o resultado de quem amou o Senhor acima de todas as coisas. E Jesus falou: olha, essa palavra, ela está sendo revelada a vocês. Aos outros, eles estão vendo, eles estão ouvindo, porém o seu coração não está preparado, mas a vocês é revelado os mistérios do reino dos céus. Por isso, meus amados irmãos, nós somos chamados, nós somos capacitados e nós somos enviados pelo Senhor para fazermos a sua obra. Ele nos ensinou a semear a boa semente. Ora, a semente vai cair na beira do caminho e ela não vai conseguir germinar. Ora, a semente ela vai cair numa terra cheia de pedra e ela vai ser sucumbida pelo sol. Ora, a semente vai cair entre os espinhos e os espinhos vão sufocar, vão abafar a fé daquela pessoa. Mas ora, vai chegar um momento que vai dar certo. Vai chegar um momento que vai dar certo. Pela misericórdia de Deus, o Senhor vai salvar quando você abrir a boca. Pela misericórdia de Deus, o Senhor vai salvar quando você orar. Pelas misericórdias do Senhor, o Senhor vai salvar quando você cantar. Pelas misericórdias do Senhor, Ele vai salvar quando você der bom testemunho, às vezes de boca fechada, mas dando bom testemunho, e as pessoas vão ver que nele, que nela tem algo diferente. Olha que bonito, que tem algo diferente nele, algo atrativo. Não é o corpo físico, não é as vestimentas, não é o que ele tem ou o que ela tem, mas é o caráter, é a presença. É porque ele é uma carta aberta, ela é uma carta aberta, ela é a imagem de Cristo à face da terra. Glória a Deus. Olha que importância você tem, meu amado irmão. Você é a imagem e semelhança do Senhor. Quando ele falou, eu criei o homem em minha imagem, na verdade a Trindade falou, né? Façamos, o Pai, o Filho e o Espírito, façamos a nossa imagem, a nossa semelhança. Ele não quis falar do corpo físico em si, mas ele quis falar do caráter, de quem ele é, aqui, para que ele veio, para que ele foi chamado, e o desejo que ele tem dentro do coração de fazer sempre a vontade de Deus. Eu e você somos a imagem e a semelhança do nosso Criador, através da lavagem da sua palavra em nossas vidas. E aí Jesus começa a falar para eles, e agora, sozinhos, à parte, Jesus fala assim: olha, eu vou mostrar para vocês agora, e vou revelar para vocês, a pedido dos próprios discípulos, o significado da palavra do semeador. E aí no versículo de número 14, nós vemos Jesus já começar a mostrar essas verdades profundas do reino dos céus. Eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos, pelo menos meditar em um desses momentos, que foi o primeiro momento que o semeador saiu a semear, né? Foi quando a semente caiu junto ao caminho, né? E ele diz aqui no versículo 14, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, o que semeia, você tem a palavra. Verso 15, e os que estão junto ao caminho são aqueles
porque a palavra é semeada, mas, tendo eles a ouvir, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração de cada um deles. E aí eu gostaria de, em poucas palavras, fazer uma reflexão aqui em cima desse versículo de número 15, porque achei muito interessante, né? Nós estamos vendo aqui, né, as pessoas indiferentes ao Evangelho, as pessoas indiferentes à mensagem de salvação, né? E a Bíblia diz que vem o inimigo e tira deles a palavra, e a Bíblia cita, porque Jesus fala quem é esse inimigo, né? É um dos personagens aqui dessa parábola, e esse inimigo é o nosso arqui-inimigo, Satanás, aquele que sabe que está condenado e que vai fazer tudo que ele puder fazer para também levar você à condenação, tirar a salvação que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário, de graça para você, a salvação eterna, a vida eterna com o Senhor. E Satanás, o nosso arqui-inimigo, a Bíblia diz que ele está sempre ao nosso derredor, rugindo como um leão, sempre pronto para investir e nos tirar da presença do Senhor nosso Deus. E aí, gostaria de ler aqui uma coisa interessante para os nossos irmãos a respeito dessa primeira pessoa, né? dessa primeira pessoa que recebeu a palavra, porém veio Satanás e tirou. Cristo fala aqui a respeito da conversão incompleta e que o indivíduo busca o perdão dos seus pecados, mas não chega ao arrependimento pelo Espírito. Olha só, que coisa terrível, né? A pessoa vai até Cristo para buscar o perdão dos pecados, né? Ela vai buscar o que o Senhor pode fazer por ela, mas na hora de saber o que ela pode fazer pelo seu Senhor, ela simplesmente vira as costas. Essa eu posso dizer que é a salvação incompleta. Essa salvação incompleta, meus amados irmãos, ela é resultante de algumas causas. A primeira causa, e aí nós vamos pontuar aqui a própria igreja, eu e você que somos igreja, corpo de Cristo. A igreja trata rapidamente com o interesse, sem lhe comunicar a compreensão correta do Evangelho e das suas exigências. A pessoa vem à igreja, irmão Marcos, recebe a Cristo como seu único suficiente Salvador, e agora? Ela tem que ser o que, irmãos? Tem que ser discipulada. Por que eu disse lá no início que a escola bíblica dominical é tão importante? Porque é o local onde a gente discipula os novos convertidos, é o local onde a gente discipula as pessoas que, às vezes, irmão Júnior, a pessoa tem 2, 3, 4, 5, 6 anos dentro de igreja, mas não está alicerçada. Precisa passar pelo discipulado para entender a mensagem, para entender a importância da mensagem, o que é renunciar a si mesmo, o que é tomar a cruz e depois servir ao Senhor. Está dentro da igreja, mas a salvação, irmão, é incompleta. Os irmãos estão captando a mensagem, está dentro da igreja, mas a salvação ainda ela é incompleta, só foi 50%. E aí a igreja é culpada se a pessoa ela não frutificar. Sabe por quê? Porque nós temos que dar meios para que essa pessoa seja doutrinada, ensinada. É por isso que o pastor está nos cultos doutrinando, na escola dominical ensinando, nas casas falando, para que as pessoas possam ser discipuladas. E uma vez, André, a pessoa discipulada, dificilmente ela sai desconhecida. Sabe por quê? Porque ela cresce no alicerce correto, ela é fundamentada. Vocês já viram aquele? Eu sempre digo que todo mundo se você teve o prazer de ir para a praia, sabe que não tem aquela praia, né, que tem aquelas ondas, né? As nossas praias são diferentes, apesar que tem vendaval, mas lá no mar, que é aquele vento ininterrupto, né? Ali na beira da praia, você não me divina. E tem sempre um coqueiro bem grande lá plantado, ou então vários. Tem uns coqueiros andando, mas na hora do vendaval, o bicho faz assim, ele vai, ele
o sol causticante, o frio que dói nos ossos, mas ele está ali firme, ela está ali firme, dizendo: só o Senhor é Deus, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Glória. Não vai me faltar a presença do Espírito, não vai me faltar a palavra, não vai me faltar alegria, não vai me faltar o gozo na minha alma, não vai me faltar, porque o Senhor é o meu pastor. E isso significa para nós, irmãos, que Ele estaria conosco nos momentos de turbulência, nos momentos de dificuldade. Ele falou: eu estarei convosco todos os dias. Glória. Ele nunca disse no mar que a gente estaria só. Ele falou que eu estaria conosco todos os dias. Você tem um amigo fiel e verdadeiro que está com você todos os dias. Inclusive quando você pega, quando você erra, foi Ele está com você também. E aí Ele fala no nosso coração, para que a gente se arrependa. E quando a gente se arrependa, a gente se levanta mais forte ainda. Amém. Daí isso acontece na igreja. É subidas e descidas. É subidas e descidas. Mas a gente não desiste. Porque nós temos fé. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. 2. A igreja deixa de lidar com a possessão demoníaca do interessado, ou seja, da pessoa, quando for o caso. Existem pessoas que vêm para a igreja e elas precisam ser discipuladas. E vejam bem, a liderança, o discipulador, a discipuladora precisa entender o que está acontecendo na vida espiritual daquela pessoa. Às vezes tem muitos envolvimentos com ocultismo, com macumaria, com feitiçaria. Ela deu lugar, e isso aí causa opressão. Opressão é isso aqui, opressão. E depois pode vir a possessão. Isso não é brincadeira, acontece. Do jeito que nós estamos falando aqui, acontece. Satanás é real. A Bíblia diz que ele está nas regiões celestiais o tempo todo com os seus demônios. Quando Jesus expulsou, quando chegou lá em Gadara, e aquele homem possesso de espíritos malignos, ele perguntou: qual é o teu nome? E aqueles demônios falaram na boca daquele homem, que estava há muito tempo possesso. Ele disse: olha, nosso nome é Legião, porque nós somos muitos. Isso acontece no dia de hoje. Uma vez nós estávamos numa oração, vou botar aqui para os irmãos. Olha só, quem é crente, quem crê nessas coisas, vai entender o que eu estou falando. Estava numa oração, e nós começamos a orar. E os irmãos começaram a se alegrar na presença do Senhor. Era um momento de oração. Eles vão começar a chorar, se quebrantar. Quem já passou por isso sabe que é gostoso. Tem um negócio melhor do que uma quadrada de negócio. Muito melhor. É um negócio surpreendente. Uma irmã começou a falar em outras línguas. E quem estava na frente da oração entendeu, teve um discernimento dado pelo Espírito de Deus, que aquela pessoa estava falando não era uma língua vinda de Deus, mas era uma língua demoníaca. E na mesma hora a oração foi parada. Opa, irmãos, para aqui, porque está acontecendo aqui um negócio estranho aqui no nosso meio. Olha só, Satanás. E aí fizemos uma oração. No mesmo momento da oração, ela caiu no chão. E aí, graças a Deus, ela foi liberta pelo Espírito. Uma pessoa que ia para a igreja, falava como crente, andava com a Bíblia, mas ainda não tinha deixado os costumes lá de trás, ainda não tinha sido liberta 100%. Os irmãos estão entendendo o que acontece na vida das pessoas, irmãos? Isso acontece. Eu não vou generalizar, irmão Júnior, mas acontece. Tem pessoas que precisam ser libertas para conhecerem verdadeiramente o Senhor. E quem te aprisiona?
gente andou no passado. Eu reconheço as minhas prisões, muita coisa que eu andou no passado. Depois que eu me converti, eu botava minha mão na cabeça, eu via aquela vontade e eu dizia: o sangue de Jesus tem poder. Eu estou falando de coisas espirituais, irmão. Eu não estou falando de coisa terrena. Foi isso que Jesus falou para os seus discípulos: agora vai ser revelado para vocês o espiritual, porque vocês são semeadores. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. 3. O interessado, ou seja, a pessoa, crer em Cristo com a mente apenas, só com o intelecto, e não de todo o coração, o mais íntimo do seu ser, a totalidade da sua personalidade. Vejam bem, a pessoa ouve a palavra, irmão, só que ela só crê com o intelecto, ela só crê com o intelecto. Ela não convida verdadeiramente o Senhor vir para fazer uma obra. Irmãos, a obra de Deus é algo inexplicável, só você sabe, porque outrora você não tinha o Espírito de Deus, agora você tem, e você sabe quanto é bom ter o Espírito de Deus na tua vida. Só você sabe, porque é você e Deus, é Deus que comunica a você que você é salvo, que o teu nome está escrito no livro da vida, que você pertence a uma comunidade, que você outrora pecava porque gostava, mas hoje você peca por acidente, e se pecar, você vai aos pés da cruz e pede perdão ao Senhor. Glória a Deus. E Ele te perdoa porque Ele é Deus. É gostoso servir o Senhor, e é só os crentes que sentem essa alegria, é só os crentes que sentem essa alegria, porque essa alegria, diz a Bíblia, ela não foi nos dada nem por ouro nem por prata, mas foi o sangue de Jesus que nós acreditamos. Nós acreditamos com o nosso intelecto e também com a nossa fé. Jesus disse para Pedro: Pedro, sai do mar agora. Estava tudo milhão de vento ali, estava tudo milhão de vento. E aí a Bíblia diz que o Senhor falou, vindo sobre as águas, disse: Pedro, vem, se tu quer saber quem está aqui, vem. E a Bíblia diz que nesse momento Pedro foi corajoso. Aquilo foi o que, irmão? Foi fé. Aí depois da fé, o que aconteceu com ele? Quando ele viu o mar se sacudir muito, ele não estava afundando, mas ele viu os problemas ao seu derredor. Aí ele começou a pensar: acabou a fé dele. Problema, meu Deus, eu não consigo, eu sou humano, eu vou sucumbir. Aí Jesus falou: porque pequena fé, o que isso que ele está duvidando? Era só um caminhar, não olha para os problemas. É assim que é a nossa vida, irmão. Vamos caminhar. Amanhã vai vir pedra para cima da gente, amanhã vai vir chuva e canivete, amanhã a gente vai se levantar, amanhã vai ter problema, mas vamos continuar caminhando, vamos continuar olhando para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Não vamos desistir, não, vamos continuar. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Vamos dizer amém? Amém. Não estamos perdendo, amém? Amém. Não estamos perdendo nada. 4. A pessoa não se arrepende com genuína sinceridade, mas se afasta. O interessado não se arrepende com genuína sinceridade, nem se afasta do pecado. Olha aí, a salvação é completa. Ele não se arrepende com genuína sinceridade e tampouco se afasta do pecado. 5. O interessado, uma pessoa quer aceitar a Cristo como Salvador, mas não como seu Senhor. Há duas diferenças. Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é o Deus da graça, é o Deus da misericórdia, mas também Ele quer ser o Senhor da nossa vida. O Senhor é o Senhor da tua vida. É você que tem que responder. Vou fazer essa pergunta, mas você não vai falar para ninguém, você vai falar só na tua mente. Deus, Ele é o Senhor verdadeiramente da sua vida. É Ele que tem a primazia, o primeiro lugar. É nele que você, quando acorda, você pensa nele,
vai trabalhar, estudar, quando você vai exercer as coisas, você está todo o tempo pensando nele, você teme ao Senhor. Temor ao Senhor não é ter medo de Deus. Foi por isso que aquele homem, na hora dele ganhar mais talentos, ele pegou o seu talento e colocou debaixo da cama. O Senhor falou: aqui o meu talento, com esse aqui, ó, grandeia mais, ganha mais. Não, o meu Senhor é muito duro. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou guardar o meu talento. Não, Senhor, não foi por isso que o Senhor me chamou. Não, Senhor, não, Senhor, não, Senhor. Ele nos chamou para que nós o colocássemos em primeiro lugar da nossa vida. Eu estou falando essas palavras, sabe por quê? Porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã, eu ou você pode estar aqui na frente, aqui desse grupo, no caixão sendo velado. Aí não me você está demais. É verdade. É verdade. A vida é muito rápida. A vida é muito rápida. As pessoas passam. Quantos amigos meus já foram embora? Quantos? A gente espera que esse momento chegue para os outros, mas um dia pode chegar para nós. Um dia pode chegar para nós. E aí, quando o Senhor te chamar, como é que tu estás? Será que um dia a semente caiu no teu coração e você deixou Satanás levar a palavra? Um dia eu quis ver isso do Senhor. Eu paguei caro por isso. E minha família pagou caro por isso também. Mas um dia eu resolvi, porque a decisão não foi de Deus, foi minha. Eu resolvi clamar novamente a misericórdia de Deus, o perdão do Senhor, e resolvi colocar o Senhor como Senhor da minha vida, Senhor do meu coração, Senhor das minhas decisões, Senhor da minha família, Senhor dos meus negócios, Senhor de tudo, Senhor de tudo, Senhor de tudo. E eu não tenho muito que reclamar, sabe por quê? Porque na hora do problema, na época da dificuldade, irmão Fernando, o Senhor tem sido misericordioso, tem sido bom para conosco. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós entendemos que nós devemos ser discipulados. Olha, eu vou tirar aqui uma sugestão, uma ajuda. Se você é crente por muito tempo e você está sentindo que você não consegue dar fruto na igreja, faça um discipulado novamente. Faça um discipulado. Vem para a classe do pastor Miranda. Vem aquela classe do Batismo e diz: essa aí é a classe mais raladinha da escola dominical. Que nada, é a melhor classe. Porque lá ensina-se as doutrinas básicas da nossa fé. Doutrina. Eu e você precisamos ser doutrinados pelo Espírito de Deus. Eu e você precisamos ser, porque sabe por quê? Quando a gente é doutrinado, sabe o que começa a ter com a gente começa a agir de forma diferente. Você começa a agir agora com fé, começa a ter coragem, começa a acreditar naquilo que você aprendeu através da Bíblia Sagrada. É isso aí. Então, faça novamente a classe do discipulado, reveja tudo novamente e comece tudo de novo. Ou seja, comece melhor ainda do que você fazia antes. Sim, senhor, sim, senhora. Eu já estou concluindo aqui. Eu não vou falar mais sobre essa questão, porque eu acho que vou falar muito bem. Mas vamos ficar aqui só nessa primeira semeadura. Só nessa primeira semeadura. Para que você possa entender a importância de você não abrir mão da palavra em momento algum. Não deixar o diabo tirar a palavra de você. Mas você guardar a palavra no coração. O salmista falou: olha, Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra o Senhor. O Salmo 51, meus amados irmãos, durante anos e anos, foi o meu salmo de cabeceira. Sabe por quê? Porque eu vivia querendo pecar, eu vivia querendo retroceder, eu vivia querendo voltar. E eu li o Salmo 51, decorei o Salmo 51, de tanto que eu li aquele salmo, porque eu queria que as palavras, as mesmas palavras que estavam no coração do salmista, entrassem também no meu coração, e eu pudesse dizer: Senhor, não retire o teu Espírito da minha vida, mas torna a dar-me alegria
A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Todas as outras coisas, tudo. A Bíblia fala de tudo, a Bíblia fala de algumas coisas. A Bíblia fala que o Senhor acrescenta. O Senhor acrescenta na vida dos fiéis, Ele vai acrescentando, e nós vamos vencendo, nós vamos vivendo de vitória em vitória, em nome de Jesus. Eu quero encerrar com as palavras e deixar o restante aqui analisado na próxima conclusão, tá bem? Em nome de Jesus.